Opa, exercício de bloquinho, exercício bom pra caramba. Ele pede duas coisas aí, nós vamos ver que é bom pra caramba esse exercício. Se você entender esse exercício, meu, bloquinho para você já era, ficou fácil. Dois blocos de massa, 3 quilos e 1 quilo, que é o 1 e o 2 ali, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força F de 6 newtons. Logo, eu estou entendendo que o F puxa os dois. O F faz parte do sistema. Então aqui eu vou colocar umas informações, tipo um resuminho, que sempre vai acontecer no exercício do bloquinho. Ó. Quando você usar o sistema seria todo. Você vai somar o sistema todo, o conjunto, todas as massas. Duas coisas vão acontecer. Você vai descobrir a aceleração e vai sumir a força de tração. Você vai descobrir a aceleração e vai sumir a força de tração. Quando você escolher isolar um dos bloquinhos, sabe quando seu teacher fala, ó, isola o bloquinho B. O que é isolar? Isolar é assim, está passando um trem. Aí você está olhando lá de longe o trem passar com 100 vagões. Aí você pega e foca e olha para um vagão só. O trem continua andando, mas eu estou olhando para um vagão só. É a mesma coisa aqui. Os bloquinhos continuam andando, mas eu estou olhando só para um bloquinho. Quando eu isolo um dos bloquinhos, quando você isola um dos bloquinhos, aí a força de tração ela aparece. Lembrando que a força de tração no fio, ela sempre vai aparecer um em cada corpo. Para um corpo, ela gera movimento, para outro, ela gera resistência. Então é como se fosse assim, ó, eu tenho minha mão direita e minha mão esquerda, eu tenho uma cordinha aqui que está segurando as minhas mãos. Será que eu tenho uma cordinha? Tem, aqui. Volta para cá, eu tenho uma cordinha. Se eu andar com a minha mão direita fizer mais força e conseguir puxar a mão esquerda, então a força de tração nesse fio está gerando movimento para a mão esquerda. Só que ao mesmo tempo aqui, ó, tá amarrado. E essa amarração aqui tá puxando a minha mão para a esquerda, tá gerando resistência. Tipo você puxando seu cachorro não quer vir. A cordinha que tá no cachorro puxa porque você é mais forte. Imagina. E a cordinha que tá na sua mão, ela faz uma resistência que é o cachorro puxando. Então eu sempre vou ter a força aqui assim, ó, igual no fio. Beleza? Eu sempre vou ter forças iguais no fio, uma gerando movimento e a outra gerando resistência. Tranquilo? Por que você vai se movimentar e vai arrastar o seu cachorro? Porque provavelmente sua massa é muito maior que a do seu cachorro, mas a força de tração é a mesma. Então, tanto faz eu isolar o bloquinho 1 ou isolar o bloquinho 2. O T vai aparecer do mesmo jeito. E aí, o A eu já tenho. O A eu já tenho porque eu acabei de encontrar aqui através do sistema. Então, preste atenção que o exercício pode pedir para você a força de tração, você vai ter que achar o A depois de isolar o bloquinho. Só que ele pode ser muito malandro e pedir para você qual é a força resultante, que é o que ele está pedindo aí no exercício 6. A força resultante, a gente resolve de duas formas. Duas formas. Quando você for aplicar o M vezes o A, você tem que entender que ela é a soma vetorial de todas as forças. Então você vai fazer, qual força que gera movimento, qual força que gera resistência. Movimento, força positiva, resistência, força negativa. Você substitui essas forças dentro do FR. Quando eu tenho uma única força, essa única força já é o FR. Então, eu substituo o FR por essa única força. Só que eu também posso, de posse de a massa e a aceleração, descobrir o valor da força resultante. Então, preste atenção para a pergunta. Se ele fala qual é o FR, o valor do FR, multiplica o MA e acha. Agora, se ele pedir alguma força que está dentro ali, aí você precisa abrir o FR e colocar as forças ali dentro. Então, são duas perguntas. Fechou? Vamos passar pelas duas aqui? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte. Só para a gente manter o exercício aqui, eu vou apagar toda essa paradinha. Você já deu um print aí, já copiou essa parada para a gente fazer aqui. Show de bola? Então vamos lá, apaguei tudo aqui. Primeira coisa que ele pergunta para a gente, na 6, então é o mesmo texto para duas questões, é as forças resultantes sobre 1 e 2. FR igual a MA. Se eu souber a massa e a aceleração, já achei o FR. Teacher, qual que é a massa? Qual que é a aceleração? Quer dizer, faz o sistema. Então vai lá, vou começar pelo sistema. O sisteminha, então, vai ficar FR igual a M vezes A. Quando eu tenho o sistema, some o T. Então, não vou nem desenhar. Eu vou colocar só o F puxando ambos os corpos. 3 mais 1. Não sei nem porque eu perdi tempo fazendo essa conta. É o A.
A força ele falou que vale 6 newtons, 6 newtinho, que é bilíngue, né, cara? Vezes a aceleração. Então, a aceleração para a gente vale 1,5 metro por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a aceleração tem 1,5 metro por segundo ao quadrado. Nada, isso aí não é a resposta. Ele quer saber qual que é a força resultante em cada um dos blocos. Ô, ladies and gentlemen, come to me. Quando eu faço a força resultante do bloco 1, eu vou fazer a massa do 1 vezes a aceleração. Você não vai trocar força nenhuma. Você simplesmente vai falar que a força resultante do 1 é a massa dele, que vale 3, vezes a aceleração, que é 1,5. E aí você vai descobrir que a força resultante no bloco 1 é de 4,5 newtinho. E aí você vai fazer a conta para achar a força resultante do 2. Você vai fazer conta só para o que você quer, né? Porque se eu tinha 6 e eu dei 4,5 para o 1, sobrou 1,5 para o 2. Eu dividi aquelas forças, certo? Ah, mas faz a conta, Tite, eu quero confirmar. Eu gosto de confirmar as coisas. Ei, tem gente curiosa para tudo nesse mundo, né? Então, a força resultante no 2 vai ser a massa do 2, que vale 1 quilinho, e a aceleração, que é 1,5. Então, a força resultante no 2 vai valer 1,5 newtinho. Newtinho para mim, que sou chegado, parceiro dele. Firmeza? Então, 4,5 e 1,5 newtinho. Esse é o valor da força resultante. Alternativa B, B de biga. Agora, na 7, ele quer saber a tensão no fio que une os blocos. Nesse caso, o que eu vou fazer é, tem um bloquinho aqui, tem um bloquinho aqui, aí tem o chão, e aí tem o fio aqui, e tem essa força F que puxa ele para cá. Então, aqui está a força F puxando ele para cá. Teacher, desenha todas as forças aí, só para dar um let's remember? Tá. Eu vou desenhar o peso do 1 e vou desenhar a força normal do 1. Só que isso aqui é desnecessário. Por que é desnecessário? Se o movimento é na horizontal, as forças na vertical elas se equilibram, ou seja, se anulam. Nenhuma nem a outra vez, elas vão ali de boa. Então a gente tem agora 3 tipos de força. A força que adiciona movimento, a força que faz resistência e as forças que são indiferentes. Elas nem somam, nem são negativas. Elas são indiferentes. Que nesse caso aqui são as forças peso com as forças normais, que são as forças que se anulam, se cancelam, se equilibram. Ô, teacher, quer dizer que eu não precisava nem ter desenhado? Não, não precisa nem ter desenhado. Só inventou a história para a cabeça e aí perdeu tempo. Agora vamos olhar esse bloquinho aqui. Eu tenho uma força T nesse bloquinho e conforme a gente tinha conversado, a força T também aparece nesse bloquinho. Ela sempre aparece nas duas pontas e ela sempre tem o mesmo valor. Acontece que se o movimento todo, olha só, se o movimento todo é para a direita, quer dizer que aquela força de tração no bloquinho 1, ela vai e fala, vem. Ela gera movimento, ela é positiva. No bloquinho 2, ó, o movimento é para a direita, ela está puxando ao contrário. Está fazendo resistência, né? Ela é negativa. Então, eu poderia resolver esse exercício usando qualquer um dos dois. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o 1. Teacher, usa o bloquinho 1 aí. Tá bom, vou usar o bloquinho 1. Vou apagar essa parada aqui só para limpar espaço. Se eu isolar o bloquinho 1, eu vejo que é FR igual a M vezes A. O FR é a própria força de tração. Como eu estou falando do 1, eu tenho a massa que é 3 e a aceleração que é 1,5. Então, eu acho que a força de tração vale 4,5. Aí você olha e fala assim, mas teacher, interesting, porque 4,5 também é a força resultante dele. Sim, é o que eu falei. Quando eu tenho 2 ou mais forças num corpo, eu junto tudo e coloco no lugar do FR, fazendo as devidas associações de positivo e negativo. Agora, quando eu tenho uma única força, essa única força já é a força resultante. Então, se eu tenho no bloco 1 só a força T é a resultante. Por isso que deu o mesmo valor. Agora, se eu usar o bloquinho 2, vamos lá. Se eu usar o bloquinho 2, o que aconteceria? No lugar da força resultante, eu teria que colocar força F para a direita, força T para a esquerda. Então, ficaria F menos T. Como eu estou usando o bloquinho 2, a massa dele vale 1 e a aceleração vale 1,5. A força F vale 6, 6 menos T igual a 1,5. Troca essa birosca aí, positivo para um lado, negativo para o outro. Opa, é 1,5, não é 4,5. Então, aqui vai ficar 6 menos 1,5, que é igual a T.
6 menos 1,5, faz no dedo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você tira um dedo e meio dedo. Aí fica 4 dedos e meio. Pronto! Já fez com 4,5 na mão? É, moleque, aqui, 4,5 newtinho. Tinha que dar igual? Tinha. A força no fio sempre vai dar igual. Por isso que aqui tem essa informação de que... eu apaguei a informação de que o T some, porque eles estão iguais, mesmo valor. Valeu!